Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Felipe, mais uma vez estamos aqui para resolver mais uma questão da Seduc Rio de Janeiro 2015 da parte de História, dessa vez a questão número 38, que fala sobre o Tratado de Balfour. O Tratado de Balfour, no qual teve participação da Grã-Bretanha com relação à região da Palestina. Sem mais delongas, deixa eu começar a ler aqui a questão para a gente poder começar a resolução dessa brincadeira. No final da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1917, a Grã-Bretanha, ainda com certo protagonismo no xadrez imperialista mundial, joga seus movimentos na região da Palestina por meio da proclamação da famosa Declaração de Balfour. Encontra-se descrito o posicionamento britânico explicitado nesta declaração e as intenções com as quais foram tomadas em... Bom, a questão quer saber aonde, no raio dessa declaração de Balfour, por raio da declaração, foi desmerecendo a declaração. Mas não quis desmerecer, não. Aonde na declaração tá escrito o posicionamento britânico com relação às intenções da Grã-Bretanha na área da Palestina? Opção A. Os britânicos, visando atrair o rei Hussein e outras dinastias árabes da região, declararam-se contra o estabelecimento da Palestina de um lar nacional para a raça judaica, embora admitam a pertinência do sonho sionista, talvez a ser realizado na África ou nos Balcãs. Opção B. A coroa britânica afirma sua neutralidade diante da polêmica entre sionistas e árabes na Palestina, estando mais interessada nas consequências territoriais da derrocada do Império Otomano e de seus interesses no Egito. Opção C. O governo britânico considera favoravelmente o estabelecimento da Palestina de um lar para a raça judaica, visando uma possível arbitragem britânica nos conflitos e desejando a simpatia de europeus potencialmente pró-germânicos ou inclinados para a Revolução Russa. Opção D. Os britânicos, visando permanecer na posição de árbitro imparcial e ciosos de seus interesses no norte da África, no canal de Suez ou Suez, e na Arábia Saudita, deixam toda a decisão sobre o tema do sionismo nas mãos da França e da Alemanha, países com muito maior contingente populacional hebraico. E a opção é: aliados dos árabes e contrários aos europeus de origem hebraica, os ingleses ameaçam invadir com suas tropas a região da Palestina em defesa das populações árabes, caso a ameaça sionista se configure como uma realidade política na região. É uma questão que eu considerei um pouco complicada pelo pouco contato que a gente tem, principalmente na escola, com esse Tratado de Balfour, né? Eu nunca ouvi falar desse tratado. Confesso que até mesmo na minha graduação eu não estudei esse tratado, então tive que fazer uma pesquisa por fora para poder tentar entender e solucionar a questão. Obviamente eu colei. Independente da cola ou não, a declaração ou o Tratado de Balfour, ela foi emitida em novembro de 1917 e ela expressava o apoio do governo britânico à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Essa declaração ela foi vista pelos sionistas como um passo importante para o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, enquanto muitos árabes e palestinos acabaram vendo ela
como uma espécie de traição dos interesses árabes na região. Depois do fim da Primeira Guerra, a Declaração de Balfour ela foi incorporada aos acordos internacionais e a questão da Palestina ela foi discutida na Conferência de Paz de Paris em 1919. Essa declaração ela também acabou ajudando a pavimentar o caminho para a imigração judaica em massa para a Palestina e ela também estabeleceu uma base legal para a criação do Estado de Israel em 1948. No entanto, a implementação dessa declaração, da Declaração de Balfour, também levou a tensões e conflitos entre os judeus e os árabes na região, que esses conflitos eles persistem nada mais nada menos do que até os dias de hoje, cara. Eu falei sobre grupos sionistas, mas o que são os grupos sionistas, né? Elas são organizações que apoiam e promovem o sionismo, um movimento político e também ideológico que defende o estabelecimento e a preservação do Estado judeu na antiga terra de Israel. O sionismo ele acabou surgindo no final do século XIX como resposta ao antissemitismo e à perseguição dos judeus da Europa, né? Com base nesse trechinho, eu fiz um resuminho, né, da Declaração de Balfour, explicando por alto o que é. A gente consegue ter uma noção do que ela representa e agora a gente pode analisar opção por opção para ver qual é a opção correta. Opção A: os britânicos, visando atrair o rei Hussein e outras dinastias árabes na região, declararam-se contra o estabelecimento da Palestina de um lar nacional para a raça judaica, embora admitam a pertinência do sonho sionista, talvez a ser realizado na África ou nos Balcãs. A Declaração de Balfour ela expressou apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu lá na Palestina. A ideia de realocar esse lar judaico para a África ou para os Balcãs não bate nem um pouco com o que a declaração fala. Pô, a declaração ela é a favor da galera de estabelecer um lar para essa galera lá na Palestina. Então, completamente errada essa opção. Não bate. Opção B: a coroa britânica afirma na sua neutralidade diante da polêmica entre os sionistas e os árabes na Palestina, estando mais interessada nas consequências territoriais da derrocada do Império Otomano e seus interesses no Egito. A coroa britânica ela não havia emitido nenhuma declaração oficial de neutralidade em relação a essa briga, né, por um território nacional com os judeus na Palestina. Eles queriam, com a Declaração de Balfour, vamos lá, Declaração de Balfour é a base da resolução dessa questão, criar um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Só que os britânicos eles também estavam interessados em garantir o controle de regiões estratégicas, Canal de Suez, acesso ao petróleo no Oriente Médio. Isso tudo era intenção de inglês comércio. É isso aí. Em 1916, o Reino Unido e a França eles haviam negociado o Acordo Sykes-Picot. Tive que parar para ler, eu estou lendo tudo. Sykes-Picot, que previa a divisão da região do Oriente Médio em esferas de influência francesa-britânica após a queda do Império Otomano. Então, cara, apesar deles terem sim interesse lá na queda do Império Otomano, em conquistar regiões estratégicas, mano, o lance do Tratado de Balfour era pegar, construir construir um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Não está dizendo isso? Esquece. Não é também a opção correta. Pode descartar. Opção C. O governo britânico considera favoravelmente o estabelecimento da Palestina e um lar para a raça judaica, visando uma possível arbitragem britânica nos conflitos e desejando a simpatia de europeus
potencialmente pró-germânicos ou inclinados para a Revolução Russa. Essa aí eles já estão visando, né? O lance é o seguinte, vamos analisar como um todo. A Declaração de Balfour, mais uma vez, para fixar na cabeça, ela visava criar um lar nacional para o povo judeu na Palestina. De tanto falar isso, cara, vocês vão ficar com isso na cabeça. E a intenção por trás dessa declaração tinha, sim, cara, como parte, né, do todo, da intenção total, ganhar a simpatia dos grupos sionistas e dos judeus influentes na Europa, uma forma de obter apoio político durante a Primeira Guerra Mundial. Os britânicos eles viam isso como uma oportunidade de exercer influência sobre potências europeias pró-germânicas ou realmente inclinados para a Revolução Russa, além de possivelmente atuar como árbitro em futuros conflitos nessa região. Cara, por hora, a opção C, tinindo, é essa, mas não vamos descartar, não vamos colocar os burros na água ou contar com o ovo na toba da galinha, como dizem algumas pessoas daqui do meu Rio de Janeiro. Opção D, os britânicos visando permanecer na posição de árbitro imparcial e ciosos de seus interesses no norte da África, no Canal de Suez e na Arábia Saudita, deixam toda a decisão sobre o tema do sionismo nas mãos da França e da Alemanha, países com muito maior contingente populacional hebraico. Galera, a Grã-Bretanha ela se envolveu em acordos e compromissos com a galera árabe. E isso gerou tensões e conflitos na própria região. Depois da Primeira Guerra, a Liga das Nações ela concedeu à Grã-Bretanha uma espécie de mandato para poder administrar a Palestina. No período pós-Segunda Guerra Mundial, a questão da criação, né, do Estado judeu na Palestina ganhou mais atenção internacional. A galera de fora começou a olhar com mais carinho para aquela questão. Com o agravamento dos conflitos entre a comunidade judaica e a população árabe, esse mandato britânico ele foi encerrado em 1948. E, não existiu um único país ou um grupo de países que acabou detendo a decisão final sobre essa questão. A guerra está comendo até hoje, o pau está quebrando entre esses dois povos até hoje. O processo de paz e qualquer tipo de resolução depende muito mais da negociação dessas partes que estão envolvidas e também de um apoio internacional de todo o planeta, que até hoje não teve jeito. Então deixar nas mãos da França, da Alemanha, né, do pequeno grupo de países, as decisões sobre essas questões, também é furado. A opção D está incorreta. Pausa tosse. Opção E. Aliados dos árabes e contrários aos europeus de origem hebraica, os ingleses ameaçam invadir com suas tropas a região da Palestina em defesa das populações árabes, caso a ameaça sionista se configure como uma realidade política na região. Cara, historicamente, o Reino Unido ele acabou desempenhando um papel maneiro lá no Oriente Médio, especialmente durante e depois da Primeira Guerra. Quando eles obtiveram o mandato da Liga das Nações para administrar ali a Palestina, durante esse período, o movimento sionista ele ganhou força e buscou estabelecer um Estado judeu na região, né? Por Tratado de Balfour, estabeleceram, já falei isso milhões de vezes, não preciso falar mais uma. Em 1947, as Nações Unidas eles acabaram propondo um plano de partilha da Palestina. Isso foi aceito pelos líderes sionistas, mas rejeitado pelos líderes
árabes. Isso acabou levando o quê? Ao pau quebrar, conflitos e, eventualmente, a criação do Estado de Israel em 1948. Só que, cara, não teve nenhuma situação, pelo menos atual, que os ingleses estejam ameaçando invadir a Palestina para defender os árabes. Isso aí é surreal. Então, por conta disso, galera, ó, também não está correta, configurando realmente a opção C como a opção correta para a resolução dessa questão, que eu achei um pouco complicadinha pelo pouco contato, pelo menos que eu tive com essa questão do Tratado de Balfour. Recado de sempre, você está curtindo a resolução das questões? Pô, se inscreve aí, dá um like aí, ativa o sininho para poder receber as futuras notificações do canal. Estou sempre resolvendo questão, estou fazendo um resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm. Pretendo também fazer resumo das outras eras e eras que ele escreveu. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui, que eu tô com fome e tenho que almoçar. Valeu, falou, partiu!